Enquanto o Brasil descobre em áudios um senador da República negociando milhões com o dono do banco que abriu um rombo de 47 bilhões de reais, fica a pergunta: quem avisava há anos que o dinheiro do clã merecia ser seguido? A nossa convidada aqui do My News Invest, ela mapeou a arquitetura financeira da família Bolsonaro antes de virar manchete, antes de estar no alvo da Polícia Federal. Ela é autora do Negócio de Jair, é autora do Crime Sem Castigo, apresenta a Vida Secreta do Jair, um podcast que ela fez no UOL. No Alvo, a temporada que ela faz num podcast no ICL, chamado Bandidos de Farda, também no ICL. Já foi ameaçada, processada, vigiada, ela faz um monte de coisa e é uma jornalista que mostra como o jornalismo investigativo no Brasil cresceu, apareceu e tem feito um excelente trabalho. Ela é vice-presidente da ABRAGE, a Associação dos Jornalistas Investigativos. Muito obrigada, viu? Essa agenda disputadíssima da Luciana, da Juliana, que faz milhões de coisas. A gente conseguiu um horário para falar aqui comigo e com o Evandro Eboli. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada a você, Mara. Sempre que você me chamar, eu irei. Você sempre foi muito gentil, generosa comigo. E eu te agradeço muito também, até o incentivo para esse trabalho aqui de vídeo que veio de você, das minhas participações do My News. Eu sou muito grata a você, sabe? Então, sempre que você precisar e que a loucura permitir, eu estarei aqui. E também sou uma grande admiradora do trabalho do Evandro, li muito. A gente trabalhou um pouco no Globo, algumas temporadas junto, então é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar com Vorcaro e enfim, Flávio Bolsonaro. O caso Vorcaro é um capítulo novo ou é a mesma engrenagem que você já tinha desenhado no livro O Negócio do Jair? É um capítulo novo e eu acho que até esse momento ele pelo que a gente sabe de informação, é diferente também. Porque o que acontecia antes, que a gente sabe e que é concreto, independente de não ter tido nenhum desdobramento pro Flávio no judiciário, é que o patrimônio do Flávio, e como de toda a família, porque isso também ficou comprovado em outras investigações, mas do Flávio é um patrimônio montado com dinheiro público desviado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, a casa que o Flávio mora hoje em Brasília foi comprada com parte do dinheiro que é desviado da Assembleia por meio da exigência que ele fazia aos funcionários de gabinete para que entregassem 70%, 80%, 90% dos salários ao longo de quase 20 anos em que ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro antes de ser senador. Então, não há dúvida, sabe, Mara, essa é uma coisa que é muito importante, que a população saiba, eu tenho falado isso com alguma frequência, independente do Flávio não ter sido condenado pelo esquema que ficou conhecido como rachadinha, e ele só não foi condenado porque a capa do processo dele era um pouquinho mais pesada, estava lá bem assim, quase com brilhos, para dizer o nome dele, Flávio Bolsonaro, investigado, que aí a lei valeu um pouquinho mais para ele do que vale para muitos brasileiros, porque foi anulada a quebra de sigilo bancária que permitia provar todo o esquema financeiro, e ela foi anulada por um erro formal do juiz ao fazer a decisão, escrevendo 2 parágrafos para citar tudo que o Ministério Público apontava como indícios da investigação sobre lavagem de dinheiro. Mas em nenhum momento é uma dúvida, sabe? A quebra de sigilo está toda correta, as informações que vieram à tona estavam todas corretas. Ele conseguiu um jeito de escapar, o que não significa que ele não cometeu os crimes. Então, assim, os crimes foram cometidos, o esquema está comprovado, e para além do próprio esquema, eu mesmo entrevistei inúmeras pessoas que contaram, que participaram desse esquema, e elas também algumas prestaram depoimento para o Ministério Público, confessando tudo. Então, não há nenhuma dúvida de que o patrimônio financeiro que o Flávio montou ao longo da vida é um patrimônio sujo, montado com dinheiro público desviado de pelo menos 6 milhões de reais, dos quais 3 milhões andaram por dinheiro vivo, em cash por aí.
o que é diferente com relação a essa situação do Vorkar? Até esse momento, o que a gente tem? A gente tem, em termos de dado, um pedido dele de 24 milhões de dólares, né? 134 milhões de reais, assim, uma baba, né? Imagina se eu ainda estou aqui, ou agente secreto, tivessem, assim, metade desse valor para suas produções, para poder fazer o filme, divulgar o filme, que não tiveram, né? Mas ele pede esses 134 milhões para executar essa brilhante ideia de fazer um filme sobre o Bolsonaro, que é uma ficção, literalmente é uma ficção, né? Nos Estados Unidos, assim, para falar uma história do Brasil, para falar em inglês, com atores americanos, assim, é toda uma ideia brilhante. E aí, quando ele pede esse dinheiro, primeiro que a gente tem o esquema do Master, entende? O esquema do Master englobava pedir dinheiro para governos estaduais, tem o Rio Previdência no Rio de Janeiro, que botou quase 3 bilhões lá, mas eu não tenho como dizer exato o dinheiro que sai do banco, que vai para o fundo para alimentar o filme, a princípio é um dinheiro privado, mesmo que o banco tivesse dinheiro público. Estou falando assim, tecnicamente, né? Então, assim, é um dinheiro que é privado, que vai para um fundo que é privado, e que até esse momento, a gente não tem como dizer que eles embolsaram para construir patrimônio. E aí também, se eles roubam esse dinheiro do fundo para eles e não para o filme, aí é meio que aquela história, né? Usando uma brincadeira aqui, né? O ladrão que rouba ladrão. Isso, assim. Então, tem uma... Assim, primeiro, acho que o primeiro ponto é a questão do uso do dinheiro público, porque tem dinheiro público no Master, tem dinheiro público no Master. Aí, tecnicamente, para a gente dizer que esse dinheiro que vai para o fundo é público, aí tem que ter um cuidado, né? Técnico, do ponto de vista de acusar. E aí tem a questão de que, como o filme é privado, eles prometeram, né, que iam apresentar prestações de contas em um mês. Já passou mais de um mês, até agora nada. Então, eles estão escondendo um modo como eles gastaram esse filme. Se essa prestação vai aparecer ou não, eles não são dados à transparência. Eu duvido muito que isso vá aparecer. Mas ainda temos muitas perguntas e poucas respostas. E aí, no caso do esquema da Assembleia, eu já não tenho mais, entendeu? Assim, eu tenho inúmeras fontes, documentos, depoimentos, o que quiser, quem inclusive está assistindo, se quiser, dá para mandar por e-mail, tá aqui nos meus arquivos, eu tenho áudio, extrato, enfim, o que você quiser, entendeu? Para comprovar o que eu estou te dizendo, que o dinheiro do patrimônio do Flávio é um dinheiro sujo. Eu não tenho como dizer que o dinheiro do banco, né, do Master, via esse fundo, foi parar no patrimônio do Flávio. Ainda. Ô, Evandro, é interessante quando ela fala, eles não são muito dados à transparência, é muito bom. E só para pontuar o que você está falando, Juliana, antes de passar para o Evandro, não é dinheiro público num primeiro momento, mas como numa entrevista com a Heloísa Helena, ela falou, vai acabar, quem paga essa conta é o dinheiro público. Porque quem vai cobrir o rombo da Previdência dos servidores públicos é o dinheiro público que vai para lá e que, enfim, poderia estar indo. É isso, eu não quero diminuir o escândalo do Master, é muito dinheiro público que irriga. O meu cuidado, só com relação a essas é a questão da tecnicidade da gente, da origem, né? De um que vai para o outro, assim, explicando tecnicamente, juridicamente, como acusar aqueles 134 milhões. Claro, claro. Juliana, bom dia, brigadaço por você estar aqui conosco, Juliana Dalpiva. Nesse momento que a gente está gravando, pessoal, esse programa, quarta-feira, dia 24, 9h30 da manhã, o STM está julgando um agravo do Bolsonaro em relação à suspeição do ministro Joseli Camelo, que é naquele caso da perda de patente dos condenados. Ou seja, até nisso a gente está aqui alinhado, que se espera um resultado aí que seja mantido e não seja considerado suspeito o ministro. Juliana,
da mesma maneira que a gente não dá para cravar essa questão da tecnicidade em relação a cravar, bancar que esse dinheiro do filme é dinheiro público, como também, de resto, nos outros pagamentos milionários que ele fez. Dá para dizer que os 130 milhões que ele pagou a mulher do Alexandre de Moraes é público, 10 milhões para o Temer, não sei quanto mais para o escritório, enfim, toda essa bolada. O que levanta suspeita é o tamanho dessa grana que ele pagou para tanta gente. Difícil que não seja, claro. Mas eu queria explorar outro tema relacionado ao Bolsonaro, que você domina profundamente, que são as relações que eles mantiveram ao longo desses anos. Isso para Queiroz, isso para Adriano da Nóbrega. Como é que você avalia a extensão, além da rachadinha, que Queiroz está envolvido, enfim, a família do Adriano da Nóbrega que ele contratou para o gabinete, de chegar na campanha eleitoral e de ter algum impacto em relação à candidatura dele? Porque parece, não sei, a impressão de que não pega, não está colando, Tefal, né, com aquelas coisas que não pegavam. Como é que você... que análise você tem dessas implicações das relações agora na campanha? Eu até quero obrigada, Evandro, pela lembrança com relação ao STM, porque primeiro que eu assinte que eles simplesmente não tenham pegado a decisão do Supremo Tribunal Federal e canetado, assim, acabou as patentes. É simples. Eles não têm que rejulgar nada. Eles têm que simplesmente reconhecer que o cidadão Jair Messias Bolsonaro foi condenado pela Suprema Corte num caso criminal, e isso é um fato que é suficiente para a perda da patente dele, do general Heleno, do general Paulo Sérgio. Nenhum deles pode mais gozar da patente de militar, nem das suas aposentadorias. Então, assim, o STM está enrolando com a barriga, já estamos em junho, daqui a pouco vai fazer 1 ano da condenação. E estamos enrolando com a barriga, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo, que quero aproveitar ainda, porque eu não quero de modo algum diminuir, acho que a gravidade dessa situação envolvendo esse pedido, vamos deixar assim, né, esse pedido do Flávio Alvorcaro. É um trabalho brilhante que vem à tona pelos colegas do Intercept, e eu acho que, assim, a minha preocupação é ouvindo advogados, né, assim, claro que o Master é um escândalo de dinheiro público, mas sem nenhuma dúvida, né, e aí todo mundo que se beneficiava do Master, de algum jeito, colabora para um problema de dinheiro público, mas também tinha dinheiro privado lá. E aí o que eu quero, tecnicamente, é olhar para a questão jurídica, né, de como é que vai se tratar. Então, a gente precisa de uma prova um pouco mais técnica. Sei lá, pode ser que na quebra de sigilo até mostre, teve aportes financeiros de entes públicos logo antes, entendeu? Isso pode surgir, e aí você pode fazer uma associação mais concreta, de maneira mais precisa. É a chatice do repórter, a gente se preocupado em afirmar as coisas como elas têm que ser. Agora, o escândalo do Master é um dinheiro público, e todo mundo que se meteu em pegar dinheiro do Master se lambuzou com dinheiro público de alguma maneira, porque ficou assistindo, né, os caras fazerem isso durante anos, se beneficiaram durante anos disso. E agora, assim, não sabia, não tem nada a ver, era tudo privado e tal. Então, assim, é uma grande cara de pau, e eu acho que, por meses, uma coisa que eu tenho ouvido sobre esse escândalo do Master é que a gente, das fontes Brasília, São Paulo, aqui no Rio, é mais fácil a gente contar quem não está envolvido, né? Porque contar quem está envolvido é quase impossível, assim. A questão é que uns estão sendo mais bem cuidados nas investigações e outros menos. Então, o Flávio mesmo, essa história estava lá, assim, de lado, não vem à tona por reportagens, não tinha aparecido ainda nas investigações, não sei exatamente por quê, e também tem sido enrolada. Agora que a gente vai ver o Mendonça, que tem feito trabalho técnico até pouco tempo atrás, eu comecei a ouvir críticas mais precisas
sobre a situação do Mendonça no que diz respeito ao Cláudio Castro, porque demorou muito tempo para o Cláudio, o governador do Rio de Janeiro, ser alvo, e ele é um dos aliados mais próximos do bolsonarismo, então é por isso que a gente fica aqui, ele vai, porque tem uma sugestão da PGR agora de que a relatoria fique com ele e não com Alexandre de Moraes, né? Então, como é que vai ser isso, né? O pau que bate em Chico vai bater Francisco também? Vamos assistir. Agora, sobre a questão do caso da Assembleia, sabe qual é o problema, Evandro? Então, eu não gosto de ficar fazendo a ombudsman da imprensa, porque todo mundo tem virtudes e qualidades, eu nem sei se eu tenho toda a capacidade técnica, tem gente que trabalhou como ombudsman mesmo, né? Mas eu vou me dar o direito aqui de fazer uma crítica de mídia. Há um problema em como se explica essa história, entende? Uma coisa é você falar, o caso foi arquivado, bababá. Não, peraí, não é assim, foi arquivado, não importa, é passado, acabou. Não, quem é o Flávio Bolsonaro? Qual é a história do Flávio? Como é que o Flávio chega a candidato à presidência da República, né? O Flávio nunca trabalhou na vida, Evandro, nada. O Flávio nunca trabalhou na vida, a não ser como parlamentar. E o primeiro emprego dele foi ser funcionário fantasma. Ele teve um cargo quando o pai dele, já deputado federal, e ele, ainda estudante de direito, herda um cargo que era da madrasta dele na liderança do PPB. E o Flávio estudava direito no Rio de Janeiro, entendeu? E a liderança do PPB, como você bem sabe, fica em Brasília, né? E horas o Flávio trabalhava entre a faculdade e o Rio de Janeiro e Brasília para trabalhar em Brasília na liderança do PPB, como, sabe? Então, assim, a menos que a gente explique para a população brasileira que a gente tem uma ideia de que sabe quem é o Flávio, não sabe, igual não sabia direito quem era o Bolsonaro em 2018, ou a gente explica quem é o Flávio, de onde vem o Flávio, qual é a história do Flávio, ou as pessoas vão cair nessa lorota aí de pai de família, de duas meninas, o tal do moderado do centrado, só compra quem quer essa história. Porque até para essa história de moderado de centrado e de que tomou vacina, é bem fácil de desmontar. Assim, hoje, antigamente a gente falava, né, porque a coisa está andando meio rápido, a gente fala assim, é só dar um Google. Agora, tu pode até perguntar para a IA, vai lá, pergunta para o Gemini, para o Claude, dá o dossiê na hora, entendeu? Então, assim, você quer votar nessa pessoa, beleza, mas saiba que o primeiro emprego dele foi ser funcionário fantasma, que ele nunca trabalhou, que ele pagou 638 mil reais em dinheiro vivo, que ele muito provavelmente pegou de um cofre, porque no mesmo dia ele visitou um cofre que ele tinha no Rio de Janeiro. E esse também é outro problema da nossa querida imprensa, assim. Muitas vezes matérias extremamente relevantes são ignoradas porque saíram em um veículo e os outros colegas não tiveram ao mesmo tempo a informação. Então, em julho de 2024, eu e o Igor Mello publicamos uma descoberta que nem o Ministério Público Federal tinha, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não tinha, quando investigou o Flávio, que é uma prova nova, inclusive permitiria a reabertura de investigações. O Flávio manteve, de 2004 a 2016, junto com o irmão Carlos Bolsonaro, um cofre no Rio de Janeiro, numa agência que tinha cofres aqui no Rio de Janeiro, e a gente fez trabalho que, inclusive, o Ministério Público não fez, que foi olhar o caderninho do cofre, as entradas no cofre, cruzar com as escrituras das compras de apartamentos e terrenos em dinheiro vivo, e aí achamos várias coincidências. Praticamente era um lugar para tomar um cafezinho, eu acho. Ia lá, tomava um cafezinho e depois pagava lá 638 mil em cash. Então, assim, isso foi publicado. Nós publicamos uma série de reportagens em julho de 2024. A Folha de São Paulo foi um dos únicos veículos que repercutiu isso quase 2 meses depois, quando isso estava no meio da investigação do Carlos Bolsonaro, quando teve um momento ali de tentativa de desfecho do caso do Carlos. Mas por que os outros colegas da imprensa ignoraram essa informação? Sabe, assim, agora a gente está falando de um senador que e nunca se explicou o que ele ia fazer lá, o que ele guardava lá,
quanto de dinheiro ele guardava lá, porque dinheiro ele guardava. Inclusive, tem outros momentos que a gente vê menções a pagamentos em dinheiro. Então, assim, essa história, que é a história que constitui quem é o Flávio Bolsonaro, não é porque eu fui uma das pessoas que mais apurou, porque vários colegas fizeram um trabalho muito importante sobre essa história do Flávio. O Fábio Serapião, que agora está no UOL, e teve, enfim, vários outros lugares, fez várias matérias extremamente importantes, outros repórteres da Folha, o Ítalo Nogueira, que foi o único que também fez essa matéria sobre a história do COF, mas o restante dos colegas ignorou, enfim, fica tratando como se for... É porque quando não é pop, isso foi uma coisa que eu ouvi, foi uma tentativa de um elogio que uma fonte uma vez me fez. Você é aquela que quando o caso não é pop, você ainda tá aqui. Você não abandona as histórias. Assim, não é porque agora surgiu o escândalo Master, vamos só cobrir um Master, como se o mundo virasse um Master, entendeu? Aí a gente vai mergulhar no... E antes era Lava Jato, daí da Lava Jato todo mundo cobra Lava Jato. Depois, gente, mas para mim as coisas têm a ver com um propósito, né? Quer dizer, você começa e para onde vai? Isso eu não abandono as histórias. O caso do Rubens Paiva, são 15 anos acompanhando, sempre que dá, né? Às vezes não consigo, mas sempre que dá, tô ali, sabe? A gente não abandona trabalho. Eu, pelo menos, não abandono.